E o Bitcoin teve uma leve queda neste final de semana, mas a partir de amanhã todos os olhos do mercado estarão voltados para os Estados Unidos, porque é de lá que virão informações relevantes, eventos aí que podem mexer bastante com o mercado. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica aqui do Bitcoin, que teve uma leve queda, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que irão mexer com o mercado nesta semana. Esta semana é uma semana importante para o mercado. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão. O link vai estar fixado aí no topo dos comentários deste vídeo. E bora lá atualizar a análise gráfica do Bitcoin, pessoal. O que aconteceu aqui neste final de semana, né? Tivemos aí um final de semana em que o Bitcoin caiu, tá? A minha visão, essa queda que aconteceu porque a governadora do estado do Arizona vetou o projeto de criação de reserva estratégica de Bitcoin no estado do Arizona. Isso acabou provocando aí uma leve queda no Bitcoin, tá? Porque os investidores começaram a desanimar e especular que talvez a gente possa ter aí os outros estados americanos que estão discutindo a reserva estratégica de Bitcoin baseada na compra de criptomoedas, né? No caso, principalmente Bitcoin, podem também ter o processo travado aí por autoridades ali, por governadores, por senadores, né, ou qualquer outra autoridade com o poder de vetar aí, já que eles estão tendo uma visão aí de que o Bitcoin e as criptomoedas são bastante arriscadas, tá? Em termos de gráfico, pessoal, aquele cenário dos últimos dias, ele segue válido, tá? O Bitcoin rompeu ali um retângulo para cima na semana passada. Quando a gente olha aqui o alvo desse retângulo, a gente vê alvo para ele lá na região de aproximadamente 98.300 dólares. Então, apesar aí dessa queda, o Bitcoin ele não rompeu para baixo a região ali dos 95.500 por enquanto, tá? E isso faz com que a gente ainda tenha a possibilidade do Bitcoin ir ali para os 98.300 dólares. Isso aqui pode até vir a ser um pullback do mercado recuando para depois ele voltar a retestar a resistência, tá? Lembrando que nas últimas semanas aí tivemos o rompimento de um fundo duplo gigantesco ali no gráfico de 4 horas com alvo na região dos 102 mil dólares. Então, a análise gráfica, no momento, ela não está dando sinais de queda, pelo menos na minha visão, tá? Eu tô vendo, pessoal, alguns analistas aí, alguns traders aí, desenhando padrões de queda no gráfico, né? Por exemplo, alguns estão falando que a gente tem aqui uma cunha ascendente, né? E que o Bitcoin estaria rompendo para baixo aí, essa cunha ascendente. Pessoal, cunha ascendente ela é um padrão de continuação de tendência, ou seja, uma cunha ascendente ela vai acontecer no meio de uma tendência de baixa. Então você tem ali o mercado fazendo topos e fundos mais baixos e de repente ele começa a funilar para cima e forma ali uma cunha ascendente, tá? E aí ele acaba rompendo para baixo e aí dá continuidade. Ela não é um padrão de reversão, ou seja, a gente está aqui numa tendência de alta desde o início de abril, né? Desde a metade de abril. Um padrão de reversão seria um padrão que estaria revertendo. A cunha ascendente não é isso, tá? A cunha ascendente tanto a cunha ascendente é um padrão de continuação da tendência de baixa, quanto a cunha descendente é um padrão da continuação da tendência de alta. Então, não vejo aqui, por enquanto, nenhum sinal gráfico muito claro aqui, indicando queda, tá? Que nos permita projetar alvos de queda, tá? Outra coisa, pessoal, a gente não pode deixar de falar do mercado americano, meus amigos. Sexta-feira tivemos uma subida forte após a China sinalizar recuo, né? A China acabou isentando ali 40 bilhões de dólares em importações de produtos americanos e disse que vai mandar ali um representante da segurança nacional para negociar as tarifas com a equipe de Trump, né? Isso deixou o mercado muito animado porque a China acabou sinalizando ali, de certa forma, um recuo, tá? E isso fez o mercado entender que talvez a gente possa ver os Estados Unidos chegar a um acordo com a China, né? As duas maiores economias do mundo talvez chegarem a algum ponto aí para talvez não seguir com essa guerra comercial com tarifas tão agressivas como estão. As tarifas ali de mais de 100% que ambos os países impuseram, elas travam o comércio mundial, elas desorganizam o comércio mundial e podem causar inflação em ambos os países, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive, isso tem levado aí os investidores a temerem
um aumento de taxa de juros pelo Fed, ou pelo menos a manutenção das taxas de juros. Eu acho que o mais provável ali seria a manutenção das taxas de juros nos Estados Unidos, que já estão bastante elevadas, tá? Então, essa aí seria a possibilidade que eu vejo para caso a gente tenha para caso a gente tenha aí um acordo, tá? O mercado pode se animar. Agora, se vai ter acordo ou não é difícil de a gente falar, né? A gente sabe que as negociações ali não são muito fáceis. E, meus amigos, esta semana começa amanhã. Amanhã a gente já pode ter movimentos importantes no mercado. Isso porque, pessoal, às 10h45 da manhã, a gente vai ter o PMI do setor de serviços, tá? Esse que vai ser divulgado ali às 10h45 da manhã é aquele que é medido ali pela S&P Global, tá? Que é uma empresa privada, e depois ali às 11 horas da manhã a gente vai ter o PMI do setor de serviços, né, medido pelo ISM, que é o Institute for Supply Management, tá? Esse, pessoal, medido pelo ISM, ele é mais importante. Ambos os dados são de abril, então ambos os dados são recentes, tá? Eles vão aí, eles têm uma certa diferença de metodologia, de cobertura, tá? O da S&P Global, né, ele é feito por uma empresa privada, tá? Então, ele está sendo feito aí por essa empresa, a S&P Global, que realiza aí essas pesquisas com os gerentes de compras, e o PMI aí medido pelo ISM, ele é aí visto como mais confiável, e o mercado vai estar atento, tá? Lembrando, pessoal, que o setor de serviços é 70% da economia americana. Tá? E o mercado está ansioso para ver como as tarifas que foram anunciadas ali no dia 2 de abril, o famoso dia da libertação por Donald Trump, vão impactar a economia americana de fato. Tá? O setor de serviços é 70% da economia, então ele é uma boa métrica aí, ele é um bom termômetro para o mercado saber qual vai ser o impacto aí na economia americana, tá? Lembrando, pessoal, aqui já está bem no limite, tá? A expectativa do mercado é que ele venha a 50,6, né? Se o PMI vier abaixo de 50, aí ele já vai estar mostrando contração no setor de serviços, tá? Então, não seria muito legal aí se ele vier abaixo de 50 para a economia americana, mas os mercados podem achar isso bom, tá? Porque se ele vier abaixo de 50, o mercado pode entender que na próxima quarta-feira o Fed vai ter que sinalizar aí algum corte de juros, talvez em junho, alguma coisa do tipo, tá? Então, a gente está num contexto, pessoal, em que a narrativa do mercado é que dados que mostram a economia dos Estados Unidos fraca são bons porque fazem ou forçam o Fed a ter que cortar os juros antes do que ele inicialmente estava falando que iria cortar, tá? E o que o mercado quer agora para subir, pessoal, uma das coisas é que o Fed corte juros, tá? Inclusive, pessoal, esta semana vai ser uma semana muito tensa, porque na quarta-feira, dia 7 de maio, a gente vai ter aí as declarações do FONC, né? A taxa de juros, que provavelmente vai ser mantida em 4,5% nesse mês de maio, tá? O mercado não espera mudanças. A gente vai ter a coletiva de imprensa, né? E o mercado vai estar muito atento, pessoal, para saber o que o Jerome Powell vai falar. Então, o mercado vai estar de olho se ele vai sinalizar ali algum corte de juros, se ele vai sinalizar ali alguma mudança na política monetária. Lembrando, pessoal, que o mercado sofreu grandes mudanças na última sexta-feira, tá? Antes do payroll da última sexta-feira, pessoal, o mercado estava esperando ali que a gente teria um corte de juros a partir de junho, tá? E depois daquele payroll, essa probabilidade de corte de juros em junho caiu para 35,6% e subiu para 63,3% a probabilidade do Fed manter, tá? Agora o mercado está apostando que a gente vai ter um corte de juros em julho, tá? E se a gente vai ou não, vai depender muito aí do que vai sair aqui desses dados das falas do Fed, tá? Principalmente na quarta-feira. Lembrando que a reunião de junho ela é mais importante do que essa reunião de agora de maio, tá? Porque no mês de junho é o final de trimestre e é geralmente na reunião em que o Federal Reserve divulga o famoso dot plot, ou gráfico de pontos, que traz ali uma visão, uma perspectiva dos outros membros do Fed para a economia americana, para as taxas de juros, para o desemprego, para a inflação, tudo de importante que o mercado precisa para saber, tá?
O mercado quer cortes de juros e sinais que indiquem cortes de juros por parte do Fed na próxima quarta-feira, dia 7, podem fazer o mercado subir. Então, quarta-feira é um dia em que a gente pode ter volatilidade. Essa volatilidade pode, inclusive, bater nas criptomoedas. Se o Jerome Powell, presidente do Fed, for muito duro ali na coletiva de imprensa e no pronunciamento, sinalizar que não vai ter corte de juros por agora, talvez que é só para setembro, o mercado pode sofrer uma reprecificação e aí a gente poderia aí, talvez ter uma queda, tá? Então, é só um alerta que eu faço aqui para vocês de o porquê essa semana é uma semana relativamente tensa, tá? A gente também, pessoal, vai ter na quinta-feira pedidos iniciais de seguro-desemprego e depois disso a gente não tem tantos dados macroeconômicos relevantes, tá? A gente também tem balanços corporativos aí que vão ser divulgados ao longo dessa semana, mas a gente não tem balanço de nenhuma das 7 magníficas, né? As famosas Big Techs ali, que são Amazon, Google, Apple, a Tesla, tá? Nvidia, nenhuma dessas vai divulgar os balanços essa semana, então... Sim, se a gente tiver algum balanço de alguma empresa relevante, aí vindo muito diferente do que eu esperado, isso pode ter impactos no mercado, inclusive nas criptomoedas, mas eu acho que é pouco provável. Tem que acontecer alguma coisa muito, mas muito diferente do esperado aqui com os balanços que vão ser divulgados nessa semana para impactar as criptomoedas, tá? Em termos de análise de sentimento, pessoal, estamos tendo algumas mudanças aí ao longo desta semana no mercado, tá? Ao longo desse final de semana, na verdade, né? A gente está vendo aí uma subida do long short rate, ou seja, proporcionalmente a gente está vendo um aumento de pessoas apostando na alta, mas o que parece é que as pessoas que estavam apostando na baixa estão aproveitando essa queda para fecharem suas posições, tá? A gente vê aqui o long short rate subindo e o open interest caindo, então isso significa que quem estava apostando na queda está fechando suas posições, tá? Então, a gente vai começar a semana aí com long short rate próximo de 1, tá? Se ele continuar subindo e o open interest começar a subir amanhã, aí a gente pode ter sinais de queda. Por um outro lado, se a gente tiver o contrário, o long short rate voltando a cair, o open interest subindo, a gente pode ter mais alta, tá? Pelo TRDR aqui, pessoal, agora a gente não tem um sinal muito claro, olhando só o TRDR de para onde vai o mercado. Para isso aí a gente tem que ir lá na High Block, pessoal. Quando a gente vai aqui para o gráfico da High Block, a gente vê aqui que a gente tem mais liquidez acima do que abaixo, tá? Principalmente ali na região dos 98 mil dólares, tá? É o ponto em que a gente tem mais liquidez. Então, se a gente olhasse aqui só o mapa de calor da High Block, a gente poderia dizer que existe uma grande probabilidade de as baleias tentarem jogar o Bitcoin ali nos 98 mil, quem sabe ali nos 98.300, que é o alvo daquele retângulo que a gente rompeu para cima na análise gráfica, para tomar o dinheiro do pessoal que está apostando na queda alavancado nos últimos dias, tá? A gente também não pode deixar de falar da situação das principais criptomoedas do mercado, pessoal. Dominância está estagnada aí nesse final de semana, tá? Mas ela chegou ali a bater mais de 65%. Então a dominância do Bitcoin segue aquela tendência de alta que a gente já vem alertando há semanas aí, tá? A dominância subindo significa que as altcoins vão se desvalorizar frente ao Bitcoin, lembrando que o alvo está acima dos 66. Então, se você me perguntasse qual a perspectiva para as altcoins aí nos próximos dias ou semana, eu diria que é de queda, tá? Indo aqui para o gráfico da Ethereum, pessoal, a gente não vê aí padrões muito novos, tá? Aqui nos tempos gráficos menores, a Ethereum segue presa aí naquele retângulo entre os 1.850 e os 1.750, tá? Então, não vejo aqui um sinal de direção aí para as próximas horas para Ethereum, mas quando a gente vai ali para os tempos gráficos maiores, né, gráfico semanal, apesar da subida aí na semana passada, a situação da Ethereum segue muito ruim, ela rompeu para baixo, um topo duplo com alvo lá na região dos 1.100 dólares, tá? Solana, meus amigos, gráfico da Solana rompeu nos últimos dias para baixo ali um topinho duplo com alvo no 144, ela bateu nesse alvo e agora por enquanto não tem padrões gráficos novos aí para a gente fazer novas projeções de preço para Solana, tá? Gráfico da ADA Cardano tá andando de lado, tinha formado ali um ombro, cabeça a ombro na semana passada, mas sinceramente, pessoal, não estou vendo aqui um padrão muito claro aqui para a gente pode descartar esse ombro, cabeça a ombro porque ela continuou andando de lado depois, tá? Então, a gente teria aí que ter um rompimento para baixo ali dos 66 centavos para a gente poder aí olhar de novo para o gráfico da Cardano, tá? BNB está caindo nesse final de semana, pessoal. Uma queda aí um pouco maior do que a maioria das altcoins nesse momento. E também tivemos algumas notícias aí importantes para a BNB deste domingo, tá?
Hoje houve, pessoal, a implementação de um hard fork, né, que eles colocaram o nome, se eu não me engano, de Lorenz, tá? Que é uma atualização aí que tem a finalidade de aprimorar o desempenho da rede da Binance Coin. Tá? As principais mudanças aí que eles estão incluindo são a redução de tempo do bloco de 3 segundos para 1,5 segundo. Tá? Então, isso aumenta a velocidade da transação. Então, eles aumentaram também o limite de gas, então eles vão permitir uma maior volume de transações por bloco, tá? E eles fizeram otimizações aí nos nós da rede, né, para tentar melhorar a escalabilidade, tá? Então foram melhorias, mas o mercado pode estar fazendo aquilo que ele costuma fazer, tá? Sobe no boato, cai no fato. Então hoje, como a gente teve esse fato, esse evento aí relevante, o token Binance Coin está caindo, tá? Mas não temos aí, pessoal, um padrão gráfico para a gente poder fazer projeções, tá? O que eu posso dizer é que ela está numa região aqui de suporte, mas sem aí um sinal gráfico muito claro, sem alguma coisa aí que nos permita ver uma direção futura, tá? Então, essa é a situação do token Binance, né, da Binance Coin. A gente teve aí também, pessoal, XRP, tá? Andando de lado, não estou conseguindo ver um padrão gráfico novo aí para XRP, tá? Dogecoin caindo mais de 2% neste domingo. Não vi aqui nenhuma notícia relevante aí sobre o Elon Musk ou sobre a Dogecoin, tá? Mas fato é que ela tinha formado ali algumas horas atrás, ali, ontem no sábado, um topinho duplo, né? Reverteu a tendência de alta para uma tendência de baixa e agora ela deve voltar ali para retestar o suporte da região dos 16 centavos, tá? Mas não tem aí nada de novo aí para Dogecoin. Token Tron andando de lado, sem grandes notícias. Token Tom do Telegram bateu hoje o alvo daquele topinho duplo que a gente vem alertando nos últimos dias, tá? Agora a gente não tem padrões aí novos para o Token Tom por enquanto, tá? Dá para forçar a barra aqui, pessoal, e desenhar aqui um ombro cabeça ombro, mas o volume não está muito parecido aí o volume de um ombro cabeça ombro, tá? Mas de qualquer forma, para quem quiser aí considerar um ombro cabeça ombro no gráfico aqui do token Tom, tá? Dá para fazer aí uma projeção de mais queda, né? A impressão que dá é que ela rompeu aqui um ombro cabeça ombro com alvo ali na região dos $2,87, tá? Então o token do Telegram aí poderia continuar caindo aí nos próximos dias, nas próximas horas. Token AVAX falhou aquele ombro cabeça-ombro invertido, tá? Tá caindo aí, mas não tem um padrão gráfico muito claro. Token AVE também, pessoal, caindo aí hoje, nesse domingo, tá? Não tem um padrão gráfico muito claro, tá andando de lado. A gente vê aí que a maioria das criptomoedas estão andando de lado. Pendle tá caindo aí nesse domingo, pessoal. Tá tendo uma queda até forte, tá? Mas não tem aí também um padrão gráfico que permita fazer uma projeção de preço. SUI, meus amigos, rompeu para baixo aquele retângulo que a gente comentou. Lembrando que na semana passada houve um grande desbloqueio de tokens SUI, tá? Então tem que ficar atento aí, porque isso aí pode fazer com que o preço desse token venha a cair nos próximos dias. E olhando aqui do ponto de vista gráfico, o alvo desse retângulo ali na região dos $3, tá? Então o token SUI poderia cair mais uns quase 10% aí nos próximos dias ou horas, tá? Token NIR, pessoal, tá caindo forte aí nesse domingo, né? Forte que assim, né, pessoal? Tá caindo 4% num dia em que o mercado ele está relativamente parado, tá? O que a gente consegue ver aqui para o token NIR, pessoal, é que ele rompeu para baixo aí nas últimas horas, o que parece ser ombro, cabeça, ombro, tá? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência aí de baixa, tá? E se a gente fizer aqui uma projeção de alvo desse ombro, cabeça, ombro, a gente vê alvo aí para ele lá na região, para NIR, lá na região dos $2,06, tá? Agora ele está 2,37. Lembrando, pessoal, que a situação da NIR está bastante complicada ali no gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, alguns dias atrás o token NIR rompeu para baixo ali, um padrão gráfico conhecido como topo duplo, né? Que quando a gente olha a projeção dele aqui para baixo, para saber até onde a NIR pode cair, ele projeta abaixo de $1, pessoal. Então a situação da NIR aí segue bastante complicada, segue ruim aí para dizer da forma mais, talvez mais clara, tá? E o alvo não é nada legal aí, tá? Então o token NIR aí tá com uma perspectiva de desvalorização. Monero, meus amigos, teve uma semana de alta, né? Vai fechar a semana com 18% de alta. Isso aconteceu porque alguns dias atrás tivemos aí um dos maiores hackers aí da história do mercado de criptomoedas. 330 milhões de dólares foram roubados de um idoso lá nos Estados Unidos por meio de engenharia social. E os hackers usaram o token Monero, que é uma moeda de privacidade, para lavar o dinheiro, e isso fez com que o preço da criptomoeda subisse, disparasse, né? Porque eles compraram
E o token Monero ele chegou a subir ali no dia 27 de abril, no último domingo ali, quase 50% depois que o hacker comprou, tá? Ele teve que converter uma grande quantidade e isso gerou uma demanda imediata ali para o token, fez o token subir, tá? O token Monero depois disso está andando de lado, teve alguns picos ali chegando acima dos $300, tá? Mas eu acho que isso aí é negativo, viu, pessoal? Porque embora isso tenha feito esses tokens de privacidade subir, no curto prazo é bom, mas no longo prazo pode fazer com que autoridades comecem a questionar aí se esses tokens não podem ser ruins para o mercado, não podem estar aí sendo usados por golpistas, tá? O token Secret, pessoal, também subiu forte aí nesses últimos dias. Acredito que também haja aí atividade por parte do hacker aí, utilizando esse token, tá? Que ela também é uma moeda anônima, né? Um protocolo anônimo, tá? Então, acredito que possa haver algo desse tipo aí que está impulsionando o preço dessas moedas de privacidade, fazendo com que elas tenham uma performance melhor aí do que a média, tá? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é o token Chainlink, tá? Chainlink também estava num retângulo aí, igual a Ethereum, né? Igual a algumas outras moedas, mas ela parece estar forçando para baixo esse retângulo, e se ela romper essa região dos $14 para baixo aqui, pessoal, a Chainlink vai estar formando aí um retângulo com alvo ali na região dos $13,17, tá? Então, muito cuidado, porque a Chainlink parece aí estar bem fraquinha hoje aí em comparação com a maioria das criptomoedas. Outra criptomoeda importante, pessoal, que eu falei na semana passada, alertei sobre ela, tá? É o token Bera, pessoal. Bera, né? Eu acho que Bera, eu não sei como vocês falam aí na sua região, tá? Mas, pessoal, eu alertei na semana passada, na sexta-feira, no último vídeo, né, que ela parecia estar formando ali um triângulo descendente no gráfico, tá? E que ela poderia romper em breve, porque vai ocorrer um grande desbloqueio desse token aí nos próximos dias. E se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para esse token, para o preço desse token, a gente tem alvo para ela lá na região de $2 aproximadamente, tá? Então agora ela está em 2,88, tá? Então um token aí que pode derreter. E eu falei, pessoal, isso aqui pode ser falei na sexta-feira, isso aqui pode ser uma oportunidade de operação, tá? E de fato ela está rompendo, ela já caiu aí desde o nosso alerta aí, já deve ter caído em mais de 10%, tá? E se a gente olhar aqui o alvo para ela, o alvo está ali na região dos 2,14, para ser mais específico, então ela ainda pode cair mais uns 30%, tá? Lembrando que daqui a 2 dias, no dia 6 de maio, a gente vai ter um grande desbloqueio aí de tokens na terça-feira, tá? Então isso aí que pode estar causando essa queda no mercado aí, os investidores apavorados, eles acabam vendendo aí, quem tem o token aí e está fora do stake, acaba vendendo com medo desse desbloqueio, já que é um dos maiores desbloqueios aí dos últimos tempos de TVL, tá? Então, só para alertar vocês aí sobre esse evento, tem muita gente perguntando, não, você acha que vale a pena comprar? Não acho que vale a pena comprar, pessoal. Se está tendo um desbloqueio, se você vai ter um aumento de uma hora para outra da quantidade de tokens circulando no mercado, isso é uma coisa que, em tese, tende a desvalorizar o token, tá? Então, só para vocês entenderem aí o que está acontecendo. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.